Então, irmãos, agora que vocês ouviram a nossa vinheta, alguém tem alguma ideia de quem seja a pessoa que está aqui do meu lado direito? Agora, do senhor, não sei qual ele vai estar, se é o direito ou esquerdo. Mas eu vou dar algumas dicas para você ir tentando saber quem é. Da aula na escola bíblica dominical. Alguém já tem alguma ideia? Está dando aula no nosso escolão também. Ele é professor dos adolescentes. Agora eu já dei a dica maior, né? Agora vocês já sabem quem é. Então, é o pastor Márcio, este nosso querido irmão na fé que está conosco. Ele coopera aqui na nossa igreja. Ele, além de dar aula na escola bíblica dominical, ele também coordena o ministério dos adolescentes, mas ele também é casado com a nossa irmã Joyce, com a qual ele tem 2 filhinhos. Um é a Carol, que é a mais velha, e o mais novinho é o Lucas. Está conosco esta noite o pastor Márcio. Boa noite, gente. Graça e paz. Deus abençoe todos vocês aí, tá bom? Nós vamos passar para a nossa entrevista desta noite e nós temos algumas perguntas para o nosso pastor, para que você possa conhecer um pouquinho mais do pastor Márcio, de quem é o pastor Márcio e também conhecer alguma das suas características. E que, de alguma forma, esta entrevista possa contribuir para você através do testemunho dele. Embora seja numa perspectiva, num tom de entrevista, mas não deixa de ser um testemunho do pastor Márcio, tanto para mim quanto para você. E a primeira pergunta que nós temos para o pastor Márcio é: pastor, há quanto tempo o pastor está casado com a Joyce? Agora em outubro, dia 9 de outubro, nós completamos 10 anos. Nós casamos em 2010. Já faz um tempinho, uma década. Uma década. Parece que é pouco, mas não é. Uma outra pergunta para o pastor. Como que o pastor se converteu a Jesus Cristo? Como foi essa experiência? Rapaz, em dezembro de 97, dia 21 de dezembro de 97, foi a primeira vez que eu coloquei os pés numa igreja cristã, evangélica, e foi na Primeira de Suzano. Nessa ocasião, foi o batismo dos meus pais, né? E aí, após esse dia, eu comecei a frequentar a igreja, e em julho, depois de uns 6 meses, em julho de 98, na Primeira de Suzano, eu entendi que Deus estava falando comigo e eu aceitei Jesus. Um ano depois. Numa celebração dominical. Um ano depois. Uns 6 meses depois. E quem batizou o pastor? Foi o pastor Clóvis Vital Martinoff. Eu conheci. Ele pastoreou a Primeira de Suzano entre 95 e 2000. Ele batizou eu, meu irmão mais velho e os meus pais. Como que o pastor descobriu a sua vocação para o ministério pastoral? Bom, em 2004, eu fui num congresso, até então na PIB de São José dos Campos, né, quando ainda era PIB, né? E nesse congresso, em uma das celebrações, Deus falou muito claro comigo, baseado em Mateus 4, quando Jesus chama os primeiros discípulos, né, e o texto diz que Pedro deixou as redes no chão. Foi muito impactante, assim, né? E nessa celebração eles apresentaram aquela cantata Vivo Está, né? E tem uma música que fala sobre Mateus 4, né? Então foi muito marcante, assim. Então passou-se alguns anos, aí eu e a Joyce começamos a namorar, né? Ela já tinha se formado no seminário, eu trabalhava na indústria, fazia faculdade. Então passou uns anos e aí em 2012, por uma coincidência assim, no comecinho de 2012 eu fui num culto numa igreja batista em São José dos Campos,
por coincidência, na mesma cidade, e nesse dia o pastor ministrou sobre o chamado de Abraão, e foi muito forte esse dia também, foi muito claro assim, para mim. No final da celebração eu olhei para a Joyce, ela olhou para mim, ela falou assim: bom, eu acho que agora você vai ir para o seminário mesmo, né? Vou mesmo. Então foram esses dois momentos, 2004 e 2012 foram muito marcantes, né? E foi um período também que a Primeira dos Anos estava sem pastor, né? Então foi um momento que exigiu bastante de nós na igreja, né? Então nessa alta demanda que tinha a igreja, eu acabei me identificando, a coisa foi acontecendo de uma forma muito natural, foi se tornando mais evidente, não para mim, mas para as pessoas, né? E isso é importante também, pastor, principalmente para os seminaristas, pessoas que estão pensando para o seminário, um termômetro muito seguro com relação à chamada ministerial é quando as pessoas, a igreja, percebe essa evidência da sua vocação, não você mesmo, né? E aí, nesse período próximo a 2012, eu vivi essas experiências, né? Então, aí, passou alguns meses, eu já estava no seminário. Qual foi o local que o pastor fez teologia, se preparou? Olha, eu fiz o bacharel, fiz 3 anos lá na FLAM, onde o pastor Nino é professor. E depois eu fiz mais 2 anos na teológica para convalidar meu diploma, né? E então, digamos aí que deu um total de 5 anos de bacharelado em teologia. E esse ano, antes da pandemia, eu terminei o mestrado, né? Então foram nessas instituições que eu estudei, na teológica e na FLAM. O mestrado foi onde? Foi aqui na Becar, em Mogi. Cite aí 3 pastores que foram muito importantes para você nessa trajetória. 3 pastores é muito pouco para eu citar. Naturalmente, né, o primeiro pastor da sua vida, né, aquele que te batizou, fica muito marcado, né? Então o pastor Clóvis Martinov ficou muito marcado, né? Citando apenas 3, né, o pastor Marcos Davi, né, que hoje pastoreia o Jardim das Indústrias. Ele foi o pastor no momento onde a Primeira dos Anos experimentou o maior crescimento, assim, né? Foi o pastor que acompanhou a minha esposa no final do seminário, nos momentos críticos assim da saúde dela. Então fez o nosso casamento. Então é alguém muito importante para nós, né? Não só para mim, mas para toda a minha família. Assim, naturalmente o pastor Nino, né? O pastor Nino foi o pastor que me consagrou, né? Que me examinou, né? É o pastor que nos acompanhou nesse início de vida ministerial, como um pastor mesmo, né? Então, poderia citar esses 3. É muito pouco 3, mas esses 3 pastores foram os que ficaram bem marcados na minha vida, assim. Como o pastor conheceu e chegou até a igreja aqui, até a IBCS? A IBCS. Olha, a IBCS, eu vim aqui numa semana jovem, em 2016, no começo de 2016. E eu ouvia falar dessa igreja por conta do pastor Nino, né, ser meu professor lá. Então eu sabia que ele estava aqui. E a primeira vez que eu entrei aqui foi numa semana jovem em 2016. Né? Então, em outubro de 2016, foi quando eu vim para cá, para frequentar aqui. Então já está aí com a gente 4 anos. 4 anos. Fazer 4 anos em outubro. Quais são os seus melhores amigos aqui na IBCS? Melhores amigos? Puxa vida. É complicado, mas é. Essa pergunta é difícil, assim. Olha, Everson, talvez por longevidade, por conhecer há muito tempo, eu tenho que citar o irmão Capela, né? A gente se conhece há muito tempo. Mas aqui na igreja, assim, eu tenho pessoas muito presentes em momentos aqui
nosso aqui, meu e da minha família aqui. Então, por exemplo, quando nós chegamos aqui na igreja de César, na nossa chegada teve pessoas muito marcantes, assim, né? O Bruno e a Tamara, o Miro e a Adelaide, a irmã Rosângela, o irmão Valdemir e a irmã Maria Luísa, naquele período dos PGs, quando começaram os PGs. Foi muito importante para a gente aqueles PGs, né? Então, assim, tem pessoas que ficaram marcadas em determinados momentos, né? Hoje, assim, eu poderia citar todos esses que estão aqui com a gente aqui na live. Ultimamente, por conta do ministério, o pastor Anderson é alguém bem presente. Mas nesses últimos meses, eu tenho enchido bastante o saco do William Lambert, né? Então a gente tem conversado, a gente troca mensagens quase todo dia, né? Poderia citar essas pessoas, né? A Gabi, que dá aula com os adolescentes lá comigo, né? Enfim, muitas pessoas. Conheci você aqui, né? A sua família. Então tem pessoas em momentos muito marcantes, assim. Cite alguns momentos inesquecíveis que você viveu aqui na IBCS, junto com a sua família, desde que você chegou aqui. Olha, eu vou lembrar, nós começamos a vir aqui na IBCS de quarta-feira. E numa das quartas-feiras, ficou muito marcado assim no meu coração e da Joyce, uma pregação do irmão Mateus sobre os peregrinos nessa terra. Numa quarta-feira. Foi muito apropriado para o momento que a gente estava vivendo, sabe? E aqui em César, nós fomos surpreendidos em muitas ocasiões, assim, no sentido da participação, assim, da aderência das pessoas nas programações. Então, a primeira cantata que a gente viu aqui, a gente ficou super emocionado em dezembro de 2016. E aí a gente estava chegando aqui na igreja, conhecendo a igreja ainda. Aí no final da cantata, eu e a Joyce batemos palma, assim, os dois deram duas palmas, assim, a igreja não bateu palma. Então, eu falei assim, opa, peraí, não é o costume da igreja. Mas foi uma coisa assim tão marcante para a gente, foi tão bonito e tão importante a cantata naquele Natal, que a gente, de uma forma muito natural, a gente bateu palma sozinho lá atrás, né? Então esse dia foi muito interessante. Os acampamentos que eu já participei, a Semana Jovem que eu já participei aqui também, os congressos, a Oficina da Família. Mas eu consigo me lembrar, sim, que foi muito legal essa mensagem do irmão Mateus, num culto de quarta, e a primeira cantata que a gente esteve aqui. Foram bem legais. O que você mais gosta e admira na nossa igreja atualmente? Olha, a gente, eu e a Joyce, o que a gente gosta muito da igreja aqui, e quando a gente começou a vir aqui, foi o que mais nos chamou a atenção, foi isso que eu acabei de falar, da aderência, né? Qualquer programação, qualquer evento que tinha na igreja, as pessoas compareciam e sempre estava cheia as programações, né? Agora, atualmente, vamos falar de 2020, esse ano que parece que tem um borrão nesse ano, né? Parece que a gente saltou de 2019 para 2021, né? Mas mesmo assim, eu vejo umas coisas admiráveis na nossa igreja esse ano. Primeiro, são esses meninos aqui, né? Esse pessoal que está aqui, todos os cultos, desde o começo, as meninas que vêm tocar, as intérpretes, né? A dedicação que eles têm entregado desde março, isso é muito admirável. E eu preciso também fazer um destaque. E teve um encontro da terceira idade que a irmã Miriam pediu para eu fazer uma reflexão e eu fui muito surpreendido. Assim, tecnologia, aplicativo, e os irmãos da terceira idade estavam lá em peso, assim, todo mundo participando, interagindo, conversando. Foi bem legal isso. E eu achei muito admirável também, né? Acho que esses dois pontos eu poderia destacar. Queria dizer também que naquela ocasião do Dia do Pastor, foi muito... eu creio que o pastor também
foi muito importante para a gente, assim, né? Os irmãos nos chamaram na chamada, né? Oraram pela gente. O irmão Irineu deu uma palavra, foi muito legal aquela tarde também. Agora a gente vai fazer um ping-pong, tá? É, Eu vou fazer uma... pica-fogo, né? Eu Vamos lá. vou falar uma frase e o pastor com uma palavra completa. Vamos Tá lá? bom, vamos lá. Seu prato favorito? Churrasco. Epa, também é bom. Seu esporte predileto? Eu gosto muito de futebol, mas surf é um esporte que me encanta. Um hobby? Puxa vida, hobby, eu tenho muitas coisas que eu gosto de fazer, mas ler. Né? Eu gosto de ler. Trabalhar com os adolescentes da IBCS é? É uma diversão santa. Assim, é muito divertido estar com eles. Uma alegria indescritível. Uma alegria indescritível. Olha, eu acho que são momentos relacionados à família, assim, a Joyce e o nascimento do Lucas e da Carol. Foram essas alegrias indescritíveis. Uma visão. Uma visão, É um sonho. sonho, a vida. Eu gosto muito de estudar. Eu estou terminando um curso e já estou pensando nos que eu tenho que fazer depois, né? Assim, academicamente, eu sonho chegar até um nível de doutorado, assim, né? É isso. Uma paixão. Uma paixão. Praia, eu gosto muito de praia. Muito de praia. Quando a pandemia acabar, a primeira coisa que você gostaria de fazer, o que é? Quando a pandemia acabar, olha, eu quero, sabe, Michael? Mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu gostaria muito de tirar uns dias de férias, mas férias de verdade, assim, porque já tem uns 4 anos, assim, que a gente não tira umas férias decentes, assim, né? E a Joyce tá merecendo. Pastor, estamos caminhando para nosso final da nossa entrevista, do nosso quadro Identidade. Queria pedir para o pastor deixar uma mensagem para quem está nos assistindo nesta noite. Uma mensagem, olha, essa quarentena, Salmo 86, eu li ele muitas vezes. E eu queria compartilhar ele, assim, aparentemente ele é dividido, ele tem três grandes divisões, né? E eu queria ler a primeira, que é do verso 1 ao 7. A oração de Davi. Inclina-te, Senhor, e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, pois sou teu servo e em ti confio. Tu és o meu Deus. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar. Alegra-me, Senhor, pois a ti me entrego. Ó Senhor, tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos aqueles que te buscam. Ouve minha oração, Senhor, e atende o meu clamor. Em tempos de aflição, clamarei a ti, e tu me responderás. Em tempos de aflição, clamamos ao Senhor e ele responde. Estamos vivendo numa aflição global e nós temos as nossas aflições pessoais. Mas aqueles que buscam o Senhor, Deus ama e ele responde ao nosso clamor. Eu acho que era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Salmo 86, ele falou muito comigo nesses meses de quarentena. Pastor, quero agradecer a presença do pastor entre nós. Eu que agradeço. Disposto esse tempo para estarmos aqui juntos. Agradecer também não só pelo pastor, mas pelo pastor e a família, de estarem contribuindo aqui na IBCS, dando de si para que a igreja possa avançar cada vez mais diante Amém. dos projetos que Deus tem para a vida da nossa igreja. Amém. Nós temos um grande carinho como igreja pelo pastor, pela Joyce, pela Carol e pelo Luquinhas. Que Deus continue abençoando e instrumentalizando o pastor junto com sua família. Amém. Vou estar pedindo para o Fábio, neste momento, está orando pelo pastor Márcio e pela sua família, para que Deus esteja com eles em todo e qualquer momento do viver deles. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, Pai, e nos livrado de todo mal. Agora, entregamos a vida do pastor Márcio em Tuas mãos, Deus, ele e a família dele, que tem sido bênção aqui na nossa igreja, Deus, e que ele continue a ser uma bênção para as pessoas com quem ele esteja, Pai. Sempre mostrando o Teu amor, Pai, a Tua luz e a Tua salvação. Agora também pedimos por aquelas pessoas que estão agora acompanhando, Pai, este culto, e esteja com cada um, Pai, cuidando, abençoando e livrando de todo mal também, Pai. É isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.